gente bonita! Tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim contar a história de terror pra vocês, que vocês tanto me pedem. E agora não é 3h30 da manhã não, vou mostrar pra vocês. Olha isso, exatamente 3h31 da manhã. E eu tô aqui contando história de terror pra vocês. Vamos lá? Escolhi algumas histórias. Eu sempre deixo separadinha certinha, então vamos lá. A primeira história, vou começar. Oi, Tainá, tudo bem com você? Tudo bem. Bem, a minha história aconteceu quando eu era muito novinha, mas tenho minha mãe e minha tia como prova pra confirmar que eu não estou mentindo. Olha, gosto sim, quando tem provas. Eu estava brincando na sala de casa. Casa essa que não moramos mais. Amém, Jesus é bom. Minha mãe estava na sala e minha tia banhando minha prima. Até aqui, tudo ok. Lá estava eu brincando com um dos meus brinquedos favoritos, que no caso era um cavalinho. Eu toda distraída e tal, acabei indo para a cozinha. Tainá, eu vi um corpo no chão da cozinha quando cheguei lá. Um corpo? Jesus! Seu rosto estava pálido, seu corpo em cima de uma poça de sangue, credo, enorme, e em sua cabeça tinha um furo. A primeira coisa que eu fiz foi obviamente gritar. Com medo, saí correndo para a sala enquanto gritava. Um homem. Contei para minha mãe e quando eu vi, ela assustada foi para a cozinha ver o tal corpo, mas ela não viu nada. O dono daquela casa disse que a antiga dona da casa tinha um filho, mas ele cometeu suicídio na cozinha. Então foi o filho atirando em sua cabeça. Depois desse ocorrido, ela vendeu a casa e comprou outra, mas minha família foi saber disso semanas depois que eu vi aquilo. E desde então eu tenho medo do escuro e de qualquer coisa que possa ter no escuro, pois estava meio escuro na cozinha quando eu vi o corpo do homem. Menina do céu! Gente, fiquei pasma com essa história. Porque assim, de repente descobre que o homem que apareceu pra ela era o filho da antiga proprietária que se matou. Aí é loucura, gente. Aí eu falo, eu me cagava todinha de medo. Vamos lá para a próxima história. Oi, Tainá. Acompanho você e o Kaique já faz um tempo e amo vocês. Ai, obrigada. São inspirações e pessoas maravilhosas que merecem o mundo. Que Deus sempre ilumine seus passos e abençoe vocês. Muito obrigada, que Deus também abençoe muito a sua vida. Estava vendo os vídeos do seu canal e resolvi te contar uma história sobrenatural que aconteceu comigo. Inclusive tenho várias. A primeira. O meu tio sempre morou com a minha avó, então sempre estava a família toda reunida. Ele tinha suas manias de ficar sempre sentado na mesma cadeira e beber água ou refrigerante na sua caneca de alumínio que sempre ficava em cima da pia. Infelizmente, aconteceu do meu tio morrer no quarto dele, na casa da minha avó, e foi uma morte inesperada. Após a morte dele, minha avó ficou bem abalada. E por isso, meu pai ou minha tia nunca deixava ela dormir sozinha. E meu avô trabalhava de vigia à noite. Em um domingo, eu e meus pais fomos visitar minha avó. E o combinado naquele dia era da minha tia dormir com ela. Começou a dar a hora de irmos embora. E minha tia ainda não tinha chego. Começou a chover muito. Então resolvemos que quando minha tia chegasse, também iríamos aguardar a chuva passar, pois moramos em outra cidade. Passou um tempo, escutamos o portão abrir e escutamos passos nas pedrinhas do jardim da minha avó. Os passos se aproximavam da cozinha, onde todos entravam. Quando os passos chegaram na cozinha, ninguém abriu a porta, apenas nós ouvimos algo cair no chão da cozinha. Não ligamos para o barulho, só pensamos, não é a tia chegando, foi o barulho da chuva. Sim. Passou uns 30 minutos disso, minha tia chegou de fato. Fomos até a cozinha para abrir a porta para ela. E quando chegamos na cozinha, a caneca de alumínio do meu tio estava no chão. Que? Gente, estava no chão, velho. Mano, não. Eu não ia prestar pra isso, não. Guardar, assim, essas coisas para as pessoas que morreram é muito apegada. Eu acho meio assim, né? Porque aí a pessoa, você sabe que ela é apegada àquilo. Então, se ela voltar, você sabe aonde que ela vai. Ah, não. Eu jogaria fora a caneca, um banco, tudo que tivesse. A segunda história que me marcou muito. Minha avó sempre foi muito religiosa e sensitiva. E tem uma sensibilidade muito grande também. Aconteceu de um dia eu ir dormir como todos os outros dias. E nessa noite, tive um sonho com meu tio. Esse mesmo tio da história acima. Ele já havia falecido também. E o meu sonho, eu estava na casa dessa minha avó, sentada ao lado dela no sofá. E no sonho eu olhava para um canto da sala e via meu tio em pé. No sonho meu coração acelerou e eu olhei para minha avó. Ela pegou em minha mão
e falou: calma, filha, você também está vendo ele e seu coração tá acelerado, né? Só eu e você conseguimos ver ele. Os outros não. Isso é normal. Após ela falar isso em meu sonho, acordei com alguém me abraçando e com o coração acelerado igual ao sonho, mas não sei quem me abraçou. Caraca, velho. Será que realmente o seu tio sempre tá aparecendo pra vocês assim, dessa forma? Amiga, reza pela alma do seu tio, coloca uma velhinha pra ele. Não é brincando não, é sério. Coloca uma velhinha pra ele poder achar a luz, né? Pelo menos foi isso que eu aprendi, gente. Quando alguém morre, a gente acendeu uma vela pra pessoa. Não sei se vocês conhecem isso, mas eu aprendi assim, com a minha avó. Vamos para a próxima? Oi, Tainá! Vim contar 3 histórias. Desculpa se for muito, mas se não quiser contar todas no vídeo, conta só uma. Então, na casa da minha avó, aparece muita visagem, vultos. A primeira história. Minha mãe, quando era pequena, gostava de assistir filme à noite na casa do seu avô, pai da minha avó. Essa noite era filme de terror. Então, quando acabou o filme, era por volta das meia-noite. Minha mãe estava voltando para sua casa e não era tão longe da casa do seu avô, pra da minha avó. E no meio das casas tinha uma gruta que tem vários santos da minha bisavó, que gosta muito. Então, minha avó tinha comprado um vestido longo e ela era baixa. Quando minha mãe estava voltando, viu uma mulher do mesmo jeito da minha avó e com vestido longo. E minha mãe chamava: mãe, mãe. Cada vez essa mulher entrando para dentro dos matos. Oxi. Então minha mãe correu para casa e perguntou: mãe, a senhora estava na gruta? Minha avó respondeu que não, tinha saído de casa. Caramba, o que será que foi então que apareceu lá? Que ela viu, né? E a segunda história é: minhas primas tinham ganhado uma boneca, mas ela era de pano e não falava. Um dia elas estavam brincando na sala e chamei, pois estava na hora de almoçar, e elas deixaram a boneca sentada no chão. Estávamos todos na cozinha. Quando meu tio passou pela sala, ouviu a boneca falando. Ele pegou ela e jogou no mato, mas voltou para a casa de uma das minhas primas. E ela ficava falando a noite toda. O pai dela falava. Foi quando de manhã decidiram tocar fogo na boneca para ela parar. Caramba, a boneca voltou. Dá não, essas histórias aí tá cabulosa. A terceira história. Como eu falei, a primeira casa da minha avó tinha visagem e nós estamos todos na cozinha. Foi quando minha avó pediu para fechar a porta da sala, pois estava à noite. E meu tio foi chegando lá. Quando ele fechou a porta, tinha uma mulher sentada em uma cadeira e tava tudo escuro. E do lado uma mesa de vidro. Meu tio pensou que era minha tia, mais nova, pois ela era magra como a mulher que estava sentada. Então ele chamou pelo nome da minha tia e a mulher nada de falar. Quando ele chamou pela terceira vez e perguntou se estava surda, minha tia que estava na cozinha respondeu. Então ele correu e disse que tinha uma mulher sentada lá e ele pensava que era minha tia. Será que é a mesma mulher? Será, gente, que é a mesma mulher que foi pro mato da primeira história, estava na varanda sentada? Gente, se for, olha, essas histórias tá forte, hein? Vamos lá pra próxima? Oi, Tainá, vim contar minhas histórias macabras. Tenho 5 anos que moro no interior da Paraíba, num lugar bem deserto. Na casa que eu moro já morreu uma família, um casal, uma criança e a esposa do antigo dono. Já começou errado, né? Já começou errado. Aqui sempre teve a energia muito pesada. Uma vez vi um homem muito alto, todo de preto na cozinha. Desde esse dia eu via ele direto. No Natal eu fui tomar água e vi ele. Eu ia desmaiando e senti uma mão grande me enforcando. Até hoje acho que foi ele. Ai, credo, gente. Aqui em casa, quando entra pro banheiro, dá pra ver a sala e a cozinha perfeitamente. Durante uns 2 anos, eu vi uma senhora de preto com uma espécie de véu cobrindo o rosto. Descobri que onde é a sala era o quarto que a senhora morreu. Já que você já se mudou dessa casa? Outro dia, meu gato tava desesperado olhando pro lado da porta. Aqui é comum ter porta na frente e atrás da casa que leva para o quintal. Depois o cachorro da minha tia começou a latir muito aqui atrás. Fomos olhar e não tinha nada, só um cheiro forte de bode. E ninguém por aqui cria bode. Caramba, que estranho, né? Do nada um cheiro forte de bode e os cachorros desesperados. Agora uma mais recente que aconteceu nos últimos dias. Eu tava indo dormir com o Assis, meu gato. A geladeira estava fazendo muito barulho e a madeira do teto estalando horrores, porém parecia ser só o do meu quarto.
Ele tava dormindo e acordou assustado, olhando pra cima, e parecia ver algo. Seguia com os olhos o movimento da coisa. Meu celular tava 100%, desligou e deu que tava descarregado. Pensei, pelo amor de Deus, o que é que seja que isso saia daqui. Enrolei um tempo mais, depois parou tudo e consegui dormir. Gente do céu, essa história tá forte. Gente, se você sentindo essa história pesada, eu tô sentindo hoje essa história muito pesada. Ou é só eu, a impressão minha? Contem aí, porque eu tô sentindo. Olá, tenho uma história sobrenatural. Vamos pra próxima? Não aconteceu comigo, mas sim com meu irmão. Ele havia saído com 2 amigos dele, e quando estava voltando, ele e um dos amigos viram uma criança no meio da rua, e os 2 gritaram junto: uma criança! O que estava dirigindo não viu nada. Nisso eles pararam e pensaram que havia atropelado ela, mas quando foram ver não tinha ninguém. Ele me conta que fica arrepiado até hoje só de lembrar. Quando de repente você vê uma criança, de repente você acha que atropelou a criança, quando você vai ver a criança não tá lá, você é louco. Me lembrei de uma história que aconteceu comigo também. Minha avó morou um tempo em uma casa pequena, onde a entrada era pela sala, e no lado era a cozinha, e havia um corredor onde um lado era o quarto da minha avó e do outro o quarto de hóspedes, e o banheiro no final do corredor, né? Dava para a lavanderia e para a sacada. De vez em quando, eu e minha mãe dormíamos lá, e todo dia no mesmo horário alguém tentava abrir a porta. A maçaneta mexia e parecia que tinha alguém tentando abrir. Mas quando íamos olharmos pela janela não tinha ninguém. Eu morria de medo de dormir lá sozinha. E só dormia no mesmo quarto que minha avó, ou no outro se alguém dormisse comigo. Gente, sempre a maçaneta, tipo, mexendo. Gente, eu não ia ter coragem de dormir nesse quarto. Se toda vez quando eu ia dormir, a maçaneta ficava... e a ver não tinha ninguém. Não dá, não. Vamos pra próxima? Oi, Tainá. Eu tenho uma história pra te contar. Vamos lá. Bom, o ano era 2015. Tinha 5 anos de idade. Quando eu morava numa casa com a minha mãe, ela estava separada do meu pai. Tenho trauma que foi um dia que eu tava dormindo, lembrando que minha mãe já vinha ouvindo coisas nessa casa. Aí tava dormindo, como eu tinha 5 anos, eu fazia xixi na cama. Eu também fiz muito xixi na cama. Ô bicha mijona era a Tainá na cama, viu? Aí eu me acordei de madrugada, mas eu não acordei e fui abrindo o olho. Não abri o olho devagar. Quando eu abri a metade, eu vi a minha bisavó, que é viva. Aí eu mexi um pouco mais meus pés e ela parou de andar. Assim não era andar, era flutuar. Ela parava e olhava pra mim. Aí depois começou a andar de novo. Depois ela sumiu. E aí eu fui e acordei minha mãe, e ela tinha falado que foi só um sonho, mas hoje eu conto pra ela e ela fica com medo. Será que foi só a bisavó mesmo? E outra é nessa casa, então na casa que ela mora, né? Tinha um barulho muito alto de rato, e ficava saindo água bem limpinha, e ninguém sabia de onde era essa água. Quando acordava, estava lá, a água no chão, e minha mãe limpava e não saía mais. E depois de 2 dias acontecia a mesma coisa, então sempre aparecia água no mesmo lugar, mesmo a mãe dela limpando. Meu irmão viu um homem de preto. Mas depois que a gente se mudou dessa casa, a vizinha disse que já tinha gente que se enforcou lá, e também uma mulher tentou morar lá e não conseguiu. E o barulho do rato não era meia-noite ou qualquer horário do dia, era sempre às 3 da manhã. E só quem escutava era minha mãe, e ela falou que o barulho de rato era alto e feio. Não era que nem um barulhinho baixinho, não, era alto mesmo. E quando ela abriu o olho, o barulho parava. Caramba, então, tipo, toda vez quando ela ia dormir, aparecia barulho de rato. Gente, então foi essas histórias que vocês me enviaram, ainda tem muitas histórias. Então é isso, gente. Essa foi um pouquinho das histórias, depois vou contando mais e mais e mais pra vocês, tá bom? Um beijo, fique com Deus e até a próxima. Tchau!